Abre sua Bíblia aí comigo então, no livro de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, a gente vai ler do 14 ao 29. Marcos 6, do 14 ao 29. Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Tem alguma misericórdia aí? Então nós esperamos, não tem problema não. Marcos 6, a gente vai ler do 14 ao 29. Amém. Vai falar assim, ó. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso está operando nele poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem eu decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem a João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Portanto, João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna no seu aniversário. Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e aos principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu te darei. Prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu darei até a metade do meu reino. Verso 24. Ela saiu e disse à sua mãe: o que eu pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com um pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. 26. O rei ficou muito aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido da jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordem para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e o trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram no túmulo. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós oramos ao Senhor, meu Pai, e clamamos ao Teu Santo Espírito, meu Pai, que o Senhor possa guiar as nossas mentes, ó meu Pai querido, a entender a Tua palavra, Deus. Não deixe que distração nenhuma, meu Pai, tire, ó Deus, a oportunidade de entendermos o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, meu Pai. Nós oramos ao Senhor, Pai, e te pedimos, meu Pai, que o Teu Santo Espírito possa fazer a obra em nossas vidas e em nossos corações, Pai, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Nós entramos nesse capítulo 6 de Marcos e nós vemos que esse capítulo ele é marcado pela incredulidade, por pessoas que não criam em Jesus Cristo, por pessoas que não tinham fé em Jesus Cristo e na sua pessoa. Nós vemos agora nesse trecho do 14 ao 29 que acabamos de ler, uma história muito grande, um trecho bem grande aqui desse
desse capítulo, nós vemos que Herodes, que está sendo narrado aqui, também não acreditou muito. E nós temos dois povos aqui que não acreditaram. Nem a maioria do povo lá, nós vamos entender mais à frente, e nem Herodes acreditou de fato no Evangelho, em Jesus Cristo. Ao longo da história, quando nós olhamos falando sobre a família herodiana, nós vemos que eles eram reis perversos. O rei que veio antes desse, o Herodes, o Grande, aquele que nós vemos na história lá, falando lá no início, no nascimento de Jesus. A gente vê os reis magos indo até o Herodes, o Grande, não era o mesmo que está sendo narrado aqui agora, era outro. Eles tinham assim, eles sempre passavam o nome para o filho e tal, e ia indo. Nós vemos que ele era um homem que matava crianças, matava mulheres, era um rei perverso, um rei que não tinha medo de Deus, um rei que se achava o próprio Deus. Por isso o apelido dele era o Grande. E agora nós temos o seu filho mais novo no poder, Herodes Antipas, se eu não me engano. E agora ele está governando. Nós vemos que é um rei também que não se curva diante de Deus, que não se curva diante de Jesus, que não se curva diante da exortação de João Batista. E nós vemos que ali está ele. E nós vamos ver que mais tarde, esse Herodes, ele é aquele que lava as mãos naquela cena da crucificação de Jesus. Ele lava as mãos e deixa Jesus ser crucificado. Então nós vemos a incredulidade desde o início da família herodiana. O seu reinado era um reinado de incredulidade. Eles não acreditavam em Jesus Cristo. Nós vamos ver que as portas para a salvação, as portas que se abrem para que nós venhamos ser salvos, elas são fechadas com as próprias mãos. Nós e o povo de antigamente, Herodes, que é essa história que a gente acabou de ler, fechamos a porta para a salvação com as nossas próprias mãos. Nesses dois exemplos, nós encontramos pessoas assim. Primeiro exemplo, nós vemos aqui nessa história, uma história até meia doida, vamos botar assim, né? Nós vemos uma festa acontecendo, nós vemos a filha, pelo que deu a entender aqui, não sei se você estava junto comigo, Herodes, ele era doido na mulher do seu irmão. Uma cena que acontece pouco no sertão aqui, não acontece pouco isso? Todo dia quase. E eu sei, eu falei por causa disso. O Herodes era doido para ficar com a mulher do seu irmão Filipe, que a esposa dele chamava Herodias, e ela também era doida para ficar com ele. Só que João Batista, aquele que veio antes para anunciar a Jesus, aquele que veio preparar o caminho para Jesus, ele não passava a mão na cabeça de Herodes. Se lembra? Herodes era um rei. Herodes podia matar ele. Mas ele não passava a mão no erro de Herodes e falava: olha, Herodes, você não pode fazer isso não. É pecado. Não pode fazer isso não. Ela é a mulher do teu irmão. Você não pode ficar com a mulher do seu irmão. Nós vemos João Batista, e aí a filha dessa mulher vem e dança numa grande festa, dançando, e aí Herodes se encanta com a dança da filha da mulher do irmão dele, que ele queria pegar. Entendeu? Está entendendo a confusão aqui? E essa menina dança, e ele gostou tanto da dança, aí foi o erro dele, gostou tanto da dança e falou: olha, pede aí o que você quiser. Pede até a metade do meu reino que eu te dou. E aí, rapaz, olha só o que essa mulher vai pedir. Ela vai para a mãe dela. E aí, mãe, o que eu peço? O homem prometeu a metade do reino dele. Em vez de pedir, né? Fosse nós, metade do reino? Não, me dá o seu reino aí, essa metade aí. Mas a mulher, querendo ficar com ele,
fala com a filha, pede a cabeça de João Batista. Pede para que traga a cabeça de João Batista num prato, porque ela sabia que com a morte de João Batista, os dois iriam ficar juntos. Porque aí não teria mais alguém falando, olha, isso é pecado, isso está errado. E aí a filha vai lá e pede. E palavra de rei, naquela época, tinha que ser honrada. Hoje em dia tem muito homem que não tem mais palavra não, infelizmente. Tem muito homem que dá a palavra e não cumpre. Mas lá não. Eu não quero nem falar dos nossos amigos políticos, que tem uma grande vastidão que não cumpre. Mas, naquela época, o rei, que era o político, né, vamos botar assim, daquela época, falou, está falado. E aí, o que acontece? Ele não podia voltar atrás. Ele tinha medo do povo e tinha medo de João Batista, porque João Batista falava o que era real. Mas a mulher pediu, então foi lá e decapitou essa mulher. O João Batista. E trouxe a cabeça dele numa bandeja para ela. Essa cena absurda que nós vemos aqui. Só que aí nós encontramos o povo. Sabe quem o povo falava que Jesus era? O povo, quando olhava para Jesus, e nós aqui estamos para falar nessa noite, não é sobre Herodes, não é sobre o povo, não é sobre a mulher, é sobre Jesus Cristo que nós estamos para falar nessa noite. Afinal de contas, nós nos reunimos aqui para ouvir sobre Jesus Cristo. E aí o que acontece? Muitos começam a ver Jesus Cristo, a ver os seus milagres, a ver o seu grande poder que ele agia naquele lugar, e falavam que Jesus Cristo era Elias. Elias, lá do Antigo Testamento, aquele que fez tantas coisas, aquele que foi e desafiou os profetas de Baal, e fez um monte de coisa. Elias, não foi Elias ou foi Eliseu? Eu sempre inverto os dois. Eu acho que foi Elias. Foi Elias, estou certo. Eu sempre inverto Elias e Eliseu. Então, quando as pessoas olham para Jesus, e Jesus curando, Jesus libertando, Jesus pregando a palavra, e alguns falavam, olha, esse é Elias. E outros ainda falavam, não, esse é João Batista, que ressuscitou dos mortos, e está lá incorporado nele. E outros falavam, não, esse é apenas mais um profeta, como os outros que vieram. Esse era o povo. O povo fechou a porta da salvação. Sabe por quê? Porque eles não creram que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus Cristo era o Salvador. E Messias é isso, aquele que vem salvar, aquele que vem tirar o povo do pecado, da condenação. E eles ouviram muito bem o que os profetas falavam. Jesus estava cumprindo tudo o que os profetas haviam falado desde o início. E o povo não acreditou. Quando eles olham para Jesus e falam, não, esse aí não é o próprio Deus, não. Não é o Deus encarnado, não. Esse aí é João Batista. Eles acreditavam até em reencarnação. Olha só. Quando eles olham para Jesus, eles acreditam em uma coisa que não existe, que é reencarnação. Eles falam, não, esse aí é João Batista, que reencarnou, e agora é por isso que ele está fazendo milagres. E aí, meu amigo, lógico que quando Herodes ouve isso, ele fica temeroso, porque ele mandou matar João Batista. Só que Jesus não era Elias, Jesus não era João Batista, e Jesus não foi apenas um dos profetas. Logo depois, lá mais na frente, Jesus vai chegar para os discípulos seus e vai perguntar, quem o povo está falando que eu sou? E aí os discípulos chegam com essa mesma história. Olha, uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias, outros estão falando que é apenas um profeta. E aí ele olha para os seus discípulos e pergunta, e vocês? Quem vocês falam que eu sou? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro
inspirado pelo Espírito Santo, fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esse que era Jesus Cristo, aquele que foi enviado com uma missão. E a missão que ele foi enviado foi para nos dar uma vida com abundância. Ele veio para nos perdoar os nossos pecados. Ele veio para nos salvar. E agora eu falo para você pensar sobre você, não para olhar apenas para o povo, porque às vezes a gente, quando lê uma história assim, e fica mergulhando numa história, a gente sempre acostuma apontar o dedo para o outro, não é? O outro é sempre errado, eu sou bonzinho. O outro é sempre pecador, eu não sou pecador. Nós olhamos esse povo não crendo que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. E muitas das vezes nós fechamos a porta para a salvação, porque a salvação só vem por intermédio de Jesus Cristo. E nós fechamos a porta para a salvação porque nós não cremos nele. John Lennon: mas eu creio em Deus, eu acredito que existe um Deus. Só que crer nele vai além de acreditar, é diferente. Acreditar que existe um Deus, a maioria das pessoas acreditam. Só que crer de fato que ele é o Cristo, que ele veio dar a salvação, esses não são todos que acreditam. E nós, muitas das vezes, fechamos a porta para a salvação de Jesus na nossa vida, porque nós não cremos e nós não temos fé. Fé não é pensamento positivo. Fé não é eu vou conseguir. Isso é pensamento positivo. Fé é eu olhar as Escrituras e mesmo às vezes falando: meu Deus do céu, como é difícil entender isso aqui. É acreditar que isso aqui de fato é verdade. É olhar para a história do Evangelho e acreditar de que eu e você, nós somos pecadores, mas veio alguém e pagou o preço em nosso lugar. Isso é fé, porque nenhum de nós consegue ver a Jesus fisicamente. Quantos aqui já viram Jesus, como eu vejo vocês e como vocês estão me vendo? Levanta a mão quem já viu. Ninguém levantou a mão. Se levantasse, nós ia conversar mais particular aí. Eu ia falar: rapaz, me apresenta aí que eu quero ver. Mas nós não vemos Jesus fisicamente. Nós não vemos Deus fisicamente. Como nós vemos, John Lennon? Através da fé. Através de acreditar nisso daqui. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui são as Escrituras que Ele deixou. Para quando nós viéssemos ler e meditar, ter fé e acreditar. Só que tem muita gente, assim como aquele povo, que quando olha para os feitos de Jesus, dão crédito a qualquer outra coisa, dão crédito a qualquer outra entidade, a qualquer outro Deus, mas não confessam ao Senhor como o único Senhor e Salvador. E falam: isso aí é coisa do destino, foi santo de não sei o que lá das contas. Não, amados, não. Existe só um Messias, existe só um Salvador, e sem esse nós não conseguimos ser salvos. Sem a fé nesse Messias, nós não seremos salvos. Nós estamos com as nossas próprias mãos fechando as portas para a salvação, se nós não tivermos fé de que tudo o que Jesus fez é real. Nós estamos fechando as nossas portas para a salvação. O povo viu Jesus fazendo grandes coisas
grandes milagres, mas mesmo assim não acreditavam. Mesmo assim não acreditaram que ele era o Messias prometido. Hoje nós temos a história. Hoje nós temos a história relatada de tudo aquilo que Jesus fez, do seu plano, do plano de Deus. E muitos de nós não acreditam. Muitos de nós não têm fé. Mas nós já estudamos, alguns de nós vimos o fundamento de fé. E a resposta que nós damos para o sacrifício de Jesus, para a morte dele na cruz, é, primeiramente, fé e arrependimento. Aqueles que não acreditam na divindade de Jesus, fecham as portas para a salvação com as próprias mãos. Sabe por quê? Eu não quero. E essa é a pior resposta. Essa é a pior resposta, meus irmãos. E infelizmente tem muita gente no mundo falando: eu não quero. As pessoas nem falam eu quero, mas eu não consigo. As pessoas apenas falam eu não quero. E infelizmente não existe salvação para essas pessoas. Ah, John Lennon, mas no final vai estar todo mundo com Deus no céu. Se você pensa assim, meu irmão, desculpa te frustrar, mas não. Só estará com Deus no céu aquele que se entregou para Ele, aquele que se entrega para Ele em fé, acreditando na obra dele, acreditando na sua obra ali na cruz e se arrependendo dia após dia de seus pecados. Só existe salvação assim. Não existe outro Deus. É preciso crer em Jesus para ser salvo, para ter os nossos pecados perdoados e para receber a salvação, a vida eterna. Nós vemos aqui nessa história outra figura, que é a figura de Herodes. Herodes, ao ouvir que Jesus estava fazendo vários milagres, ele se assombra. Ele pensou que era o João Batista que ele tinha mandado matar. E ele se assombra, porque João Batista chegava diante dele e apontava o dedo para o pecado dele. Falava: Herodes, você está errado, você não pode fazer isso. Por isso, irmãos, e eu sempre falo, nessa igreja aqui, nós prezamos pela pregação da palavra de Deus. Nós não passaremos a mão na cabeça do pecado. O pecado ele precisa ser confrontado. O erro precisa ser confrontado. Não apontado o dedo e criticado e falado: você é pecador. Não. Precisa ser confrontado para que haja arrependimento. Sabe por quê? Hoje em dia, assim como Herodes, ninguém quer se arrepender mais de seus pecados. Quer viver a vida do jeito que quer viver. Ninguém mais se arrepende. As pessoas estão vivendo nos seus pecados, as pessoas estão caminhando para o inferno e não querem se arrepender. Estão brincando de ser crente. Até vem à igreja, até tem cara de crente, cheiro de crente, se veste igual crente. Mas aí você vai ver na vida, não é crente. Não segue os princípios do Evangelho, nem tenta. O grande problema é que, o grande fato é que, de fato, nós não conseguiremos seguir a Deus retamente de uma maneira que nós nunca mais vamos pecar. Nós não conseguimos. O grande problema é que existem pessoas que vivem na prática do pecado e não querem se consertar.
Não querem. E aí que é o grande problema, porque aí fechamos a porta da salvação com as nossas próprias mãos. Por quê, John Lennon? Porque eu não quero. Herodes não queria. Herodes ouvia a palavra de João Batista. Ele ouvia João Batista exortando ele e falando. João Batista tinha coragem. Como muitos conhecem por aí, João Batista tinha cunhão de chegar para um rei e falar: o que você está fazendo é errado. João Batista sabia que ele corria risco de ser morto, mas ele falava para o rei: olha, seu rei, olha, Herodes, o que você está fazendo é errado, é adultério. Você quer ficar com a mulher do seu irmão. E sabe como Herodes fechou a porta para a salvação? Não dando ouvidos à exortação de João. João estava falando: se arrependa, se arrependa. E ele não deu ouvidos. Agora eu quero convidar você para trazer esse pensamento para a sua vida. Nós muitas das vezes somos Herodes, que quer fazer a sua vontade, que quer viver a sua vontade, seja ela pecado ou não. Eu não estou nem lá. Muitos falam assim: eu não estou nem lá, eu quero viver minha vida. Olha, não é assim. Não é assim que se caminha. Não é por esse caminho. Não vai por aí. Eu não estou nem lá, eu quero viver minha vida. Eu sou jovem, vou viver minha vida. Só que o grande problema é, nós não sabemos quantos anos mais nós iremos viver. Nós não sabemos se nós vamos ter mais uma oportunidade. Não sabemos se o cavalo vai passar selado mais uma vez na nossa porta. E nós estamos aproveitando, estamos desperdiçando o tempo. Não estamos fazendo ali igual o salmista falando: me ensina a contar os meus dias, me ensina a aproveitar as oportunidades. Nessa noite, o primeiro culto de 2024, nós estamos tendo a oportunidade, mais uma vez, de olhar para Jesus Cristo e não fazer igual o povo, de não crer nele, de olhar para Jesus Cristo e não fazer como Herodes, de não querer se arrepender. Infelizmente, irmãos, como eu falei, estar dentro de uma igreja não significa que as portas da salvação estão abertas para nós. Não significa isso, porque eu posso estar dentro da igreja, mas não ser, de fato, convertido a Jesus Cristo, ao Evangelho. Como eu falei, eu posso me vestir como crente, falar igual crente, chamar os outros de vaso, de varão, de varoa, esse linguajar de crente. Eu posso até ter esse linguajar de crente, mas eu só vou ser crente, só vou ser cristão se eu acordar dia após dia e me arrepender do meu pecado. Não é se eu ficar sem pecado, é se eu me arrepender do meu pecado. Sem pecar a gente não vai conseguir, meus irmãos. A gente não vai conseguir viver a vida toda sem pecar. Não dá, é impossível. John Lennon, então vamos viver. Vamos aproveitar os prazeres da carne. Não, devemos tentar. Devemos lutar contra o pecado. E devemos arrepender dia após dia. Herodes queria possuir a esposa do seu irmão. Quando ele foi exortado, ele não quis se arrepender. Ele não quis abrir mão do desejo carnal. Nós homens sabemos o que é isso, o desejo carnal. Às vezes nos torna um monstro. Que a gente quer passar por cima de tudo, quer
trair, quer fazer um monte de coisa e não está nem lá. Até matar. Olha só, meus irmãos, cuidado, que quando um pecado começa a puxar o homem, ele fica submergido. O que é isso, John Lennon? Ele se afoga no pecado, porque uma coisa vai puxando a outra. E quando vê, ele acha que não tem mais saída. Ele acha que não tem mais como, porque vai morrer afogado. Herodes, a primeira coisa que ele fez foi ficar desejando a mulher. Desejando. A segunda coisa que ele fez foi matar João Batista. Olha só, um pecado puxando o outro, um abismo puxando o outro. Depois, sabe o que ele faz? Ele lava as mãos como quem quer dizer: rapaz, você quer matar Jesus? Ó, tá bom, tô nem lá, é vocês que querem. E olha só como um pecado foi puxando o outro. Olha como um abismo vai puxando o outro. E às vezes nós pensamos: é só uma mentirinha. Só uma mentirinha. Rapaz, tem hora que a gente precisa mentir para se sair bem da situação. Tem hora. Só uma mentirinha. Sabe qual é o problema da mentirinha? Que hoje é uma mentirinha. Amanhã se torna numa mentirona. Depois da manhã, se for preciso, você mata. John Lennon, misericórdia. Eu não tenho coragem de matar uma mosca, uma gia. Eu não tenho coragem de matar. Não tenho coragem de matar agora. Mas se você se vê afundado no pecado, você tem. John Lennon, tem. Eu tenho. Se eu estiver imerso no pecado, eu tenho coragem de matar um. Eu não estou falando que eu vou matar ninguém não, tá bom, gente? Não sai daqui falando, o pastor falou que mata. Não falei que mato não. Tá bom? Eu estou falando que o homem, quando está imerso no seu pecado, ele faz coisas que o transformam em monstro. Ele perde a sensibilidade. Você vê esses assassinos em série, serial killer, que fala em inglês. Esses assassinos que começam a matar. Ele mata um. Rapaz, depois ele fica com um sentimento ruim no coração. Arrepende. Arrepende não, um falso arrependimento. Ele fala, remorso. Aí depois ele mata o segundo. Aí já não sente muita coisa. Aí depois ele sente prazer em matar. Sente prazer. Aquilo traz... Ele sente prazer em matar uma vida, tirar uma vida. É claro que não tem comparação, mas é igual caça. O camarada vai lá esperar. A primeira caça, ele atira. Aí ele fica até com pena do bichinho. Rapaz. Aí vai, come a carne, aí acha bom. Aí vai lá, mata outro. Opa, rapaz, ficou bom. Se ele pegar o sexto, ele vai matar um monte e vai achar bom, é ou não é? Eu matei o que? Como é que é, rapaz? Um bicho que come ovo. Não é mucura não, é aquele outro. Tiu, rapaz. Rapaz, o tiu estava comendo os ovos da galinha lá, a galinha chocando. Eu fui e matei o tiu. Falei, rapaz, o negócio é bom. Cheguei em casa falando, rapaz, é bom matar. Bicho, tá bom? Tá bom? Dependendo. Mas é o quê? É porque a natureza nossa pecaminosa, ela, se nós pecarmos e não nos arrependermos, nós vamos começar a gostar daquilo. Uma pessoa, e aí eu não vou falar homem, porque existe mulher que trai também. Uma pessoa, quando começa a trair, na primeira vez, ela até sente remorso. Rapaz, não podia ter feito isso com minha esposa ou com meu marido. Mas depois que começa a se aprofundar e ficar imergido, ela começa a pecar. Trair. E não está nem lá mais. Já virou
mania, já virou costume. E o grande problema é isso, é que quando é exortado, não se arrepende. Nós devemos fazer e ter a atitude de Davi. Sabe o que Davi fez? Muitos só lembram da história de Davi quando ele derruba o gigante, né? Mas sabe o que Davi fez? Ele pecou. Ele pecou. Sabe por que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependeu. Herodes poderia ser salvo. O povo poderia ser salvo. Mas sabe por que não foi? Porque não teve nem fé, nem arrependimento. As duas coisas necessárias, somente isso é necessário. Fé e arrependimento. São essas duas coisas que nos é necessário. O convite para nós essa noite é, ao receber a mensagem exortativa, a mensagem, olha, se arrependa porque você é um pecador, que venhamos aceitar essa mensagem, e apesar de ser uma mensagem dura, porque a gente quer ouvir o quê? Você vai ser rico, você vai ter 3 casas, 5 carros, uma piscina na casa, e não sei o que lá, e não sei, 3.000 cabeça de gado, 80.000. Isso que a gente quer ouvir. Eu também queria ouvir isso. Você acha que não? Queria ouvir. Mas isso não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é: se arrependa enquanto há tempo. Se arrependa. Porque pode haver um momento em que você não tenha mais tempo. Dinheiro não compra tempo, não. Haverá um momento em que nós não teremos mais tempo. E aí, meu irmão, como a gente viveu esse curto espaço de tempo que nós temos na terra, vai definir para onde nós vamos. E só existe 2 lugares. Nessa viagem da vida, existem apenas 2 destinos: o céu e o inferno. E como você viveu nessa vida, vai definir para onde você vai. Eu fui na igreja domingo após domingo. Eu ceava, eu dizimava, eu ofertava, eu ajudava os pobres. Não vai ser isso que vai fazer você ir para o céu, não. Tá bom? John Lennon, eu passei a minha vida tentando, eu passei a minha vida lutando contra o meu pecado, eu me arrependi, John Lennon, eu procurei Jesus, eu acreditei nele, eu me arrependi. A salvação está aberta, porque é isso, fé e arrependimento. Sem esses 2, não dá. Sem acreditar em Jesus Cristo, não dá. Sem se arrepender de nossos pecados e da nossa vida pecaminosa, não dá. Mas existe uma oportunidade para mudar isso, de ouvir o Evangelho, de ouvir a mensagem e se arrepender, irmãos. Não sejamos como Herodes, não sejamos como o povo que olhava para Jesus e falava: é apenas um profeta, é apenas mais um. Que possamos olhar para Jesus e de fato crer nele, que possamos olhar para Jesus e de fato nos arrepender de nossos pecados. Para concluirmos nessa noite, para ter as portas abertas para a salvação, anote isso na sua mente, no seu coração, que a chave da vitória, hein? Anota aí, é fé
e arrependimento. Pronto. Você pensou que eu ia dar né? Pensou que eu ia dar um caminho? Fé e arrependimento. Se arrependa da sua vida. John Lennon, mas não tem solução para mim. Eu fui caba ruim. Qual é o para mulher de caba? Cabra? Não sei se tem. Mas eu fui uma mulher ferrenha. Não tem mais chance para mim. Eu fiz muita coisa errada. Eu pequei muito. Eu matei. Eu roubei. Eu me prostituí. Eu fiz isso, fiz aquilo. Não tem, John Lennon. Tem. Tem solução para você. Tem solução para todo mundo. Basta crer e se arrepender. Tem solução. Cristo nos convida a ter uma fé hoje, em dia 7 de janeiro de 2024. Cristo está te convidando a ter uma fé genuína, a olhar para as Escrituras e acreditar na sua palavra. Cristo está te chamando a se arrepender da sua vida pecaminosa, a sua vida passada. E aí, sabe o que ele faz? Quando nós nos arrependemos, ele faz uma nova criatura. Aquilo de velho passou. E no momento em que nós nos arrependemos, nós somos nova criatura. Amém, irmãos? Minha pergunta para você sair essa noite, não precisa responder aqui agora não. Qual é a sua resposta? Vai ser Herodes? Vai ser o povo? Ou vai ser diferente? Ou vai acreditar nessa mensagem? Ou vai se arrepender? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós oramos ao Senhor, ó meu Pai, e pedimos ao Senhor, meu Pai, nos ajude, ó Pai, a confiar no Senhor, a crer em Ti, ó Deus, a nos debruçar diante dos Teus pés, ó Pai, e pedir perdão, ó Deus, por nossos pecados, Pai. Deus, quantas vezes nós temos errado, quantas vezes, ó meu Pai, nós temos falhado contra o Senhor, Pai. Mas nós te pedimos, Pai, nos ajude a nos arrepender, ó Pai. Nos ajude a crer no Senhor, meu Pai. A crer na mensagem do Evangelho, Senhor Jesus. Nos ajude, Pai. E que nós possamos sair daqui, ó meu Pai, não sendo apenas ouvintes da Tua palavra, Senhor, mas praticantes, ó Pai. É essa a nossa oração, ó Pai, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos?